O nosso trabalho é sobre a síndrome do X frágil. A síndrome do X frágil, ela é uma doença monogênica de padrão dominante ligada ao X. Essa síndrome, ela está relacionada com o gene FMRI. Em relação às primeiras manifestações dessa doença, ela tem idade de início na infância e principalmente na fase escolar, que é onde aqueles problemas cognitivos que a gente vai falar mais para frente vão ser mais facilmente identificados. A síndrome do X frágil, ela é um caso de penetrância incompleta e está associada a deficiências intelectuais e emocionais que vão desde problemas de aprendizagem e retardo mental a instabilidade de humor e transtornos do espectro autista. A doença do X frágil, por ser uma doença dominante ligada ao X, a gente esperava ver uma penetrância maior nas mulheres do que nos homens. Porém, não é isso que a gente vê quando a gente analisa essa síndrome. Com isso, essa doença ela é mais comum de acometer homens, com uma penetrância de aproximadamente 80%, do que mulheres, que têm penetrância de aproximadamente 30%. Isso, como eu já falei no início, é um caso de penetrância incompleta. Em geral, então, os meninos desenvolvem casos mais graves dessa doença devido às mulheres terem dois cromossomos X, que em alguns casos, quando ela for heterozigota, vai acabar protegendo elas dessa síndrome. A penetrância reduzida dessa síndrome nas mulheres está muito relacionada, então, à inativação do cromossomo X do sexo feminino, visto que, se ela é heterozigota e o cromossomo condensado for o X com a mutação, a mulher não manifestará a doença. Então, comentando um pouco sobre a fisiopatologia dessa síndrome, ela ocorre, como a gente já citou anteriormente, pelo silenciamento transcricional do gene FMR1. Esse silenciamento se dá devido a uma expansão de nucleotídeos CGG na região 5' UTR. Esse gene é responsável pela produção de uma proteína chamada FMRP. Essa proteína tem uma série de funções relacionadas às sinapses. Então, dentre essas funções, ela regula a tradução de certos genes do cérebro, ela tem ação inibitória da síntese de proteínas nos dendritos neuronais, ela auxilia no ajuste de níveis de proteína nas sinapses neuronais e ela atua na plasticidade sináptica. Essa plasticidade sináptica é uma resposta adaptativa do sistema nervoso frente aos estímulos percebidos. Então, ela permite ou fortalecimento ou enfraquecimento das conexões neuronais. Então, essa síndrome causa o silenciamento do gene FMR1, a proteína FMRP ou não é produzida ou é produzida de forma insuficiente, tem um déficit nessa produção, ocasionando então a redução da força sináptica. É justamente essa redução de força sináptica que vai ocasionar as manifestações da doença que nós vamos comentar em seguida. Então, ainda comentando sobre o gene FMR1, a gente verifica que na parte 5' UTR ocorre a repetição de nucleotídeos, de cópias CGG. Essa cópia é considerada normal quando ocorre de 60 a 50 cópias. Nesse caso, o gene vai promover a síntese normal da proteína. Quando essa cópia se repete de 55 a 200 vezes, a gente tem o que se chama de pré-mutação. Então, ocorre a síntese da proteína, mas é uma síntese diminuída. E quando essa repetição ocorre acima de 200 vezes, acima de 200 cópias, a gente tem a mutação completa. Nesse caso, então, ocorre o bloqueio completo da transcrição do gene e não há produção da proteína, o que gera, então, as consequências mais severas, a expressão mais severa da síndrome.
Falando um pouco agora sobre as manifestações clínicas da síndrome do X frágil mais comuns que a gente vê é a dificuldade na coordenação motora, alguns atrasos no desenvolvimento da fala, um déficit cognitivo moderado e também, como a gente pode olhar aqui nas imagens ao lado, um aspecto facial bem característico, com uma testa mais alta, orelhas mais grandes e uma face mais alongada. Além disso, a gente também pode ver algumas manifestações comportamentais características, como a hiperatividade, uma ansiedade mais excessiva, uma irritabilidade com algumas explosões emocionais e também uma timidez. Particularmente também, os meninos, em especial, podem apresentar traços que remetem ao espectro do autismo, como dificuldade de relacionamento social e dificuldade também de manter contatos, tanto visuais quanto físicos, com outras pessoas. Além de também ter hábitos de repetir alguns gestos mais agitados e descontrolados. Então, o diagnóstico, então, são utilizadas técnicas moleculares para análise de DNA. Já houve a tentativa de utilizar técnicas citogenéticas, como, por exemplo, a análise de cariótipo, para a identificação dessa síndrome, mas ela se mostrou inadequada porque gera frequentemente falsos positivos e falsos negativos. Então, para análise dessas síndromes, faz necessária técnicas moleculares para análise do DNA, dentre elas o PCR e o Southern blot, que é uma espécie de eletroforese. Então, ele é utilizado justamente para medir o tamanho da repetição CGG, a fim de enquadrar naqueles intervalos que nós mostramos anteriormente, entre intervalo normal, pré-mutação e mutação completa.